Vasco da Gama, um clube de renome internacional. Alô, vocês de norte a sul do meu Brasil, isso aqui é Vasco, eu sou Antônio Lima e este é o canal Alô Vasco da Gama. Vamos falar de Vasco, mas antes de falar de Vasco, eu peço a você que se inscreva em nosso canal, que deixe o seu like e não se esqueça de acionar o sininho de notificação. Me acompanhe nas redes sociais, como no Alô Vasco da Gama no YouTube e Antônio Lima CRVG lá no Instagram. E também siga meus parceiros lá no YouTube como Careca Vascaíno, Búcuros Maltino, Bancada do Bacalhau e Desso, do canal Vai da Vasco. E também se inscreva no canal do meu amigo Opinião Vasco Eduardo, um trabalho excepcional. Opinião Vasco do meu parceiro e amigo Eduardo. Mas vamos falar do Vasco. Vamos falar do Vasco que tem atacante chegando no Vasco da Gama. Vamos falar também de mais uma outra questão que é vergonhosa. Essa entra mês e sai mês e se repete a cada vez. Penhora judicial chegando nas portas de São Januário. Vamos falar do Vascão. Vamos falar também de uma enxurrada de jogadores que foram oferecidos ao Vasco, mas os empresários dos jogadores negaram todas essas informações. Aqui, ó, no Alô Vasco da Gama. E um atacante uruguaio pode estar pintando em São Januário, é isso mesmo, atacante da seleção uruguaia, Cebola. Conhecido como Cebola, o atacante Christian Rodrigues, de 35 anos, atacante ficou livre no mercado após deixar o Peñarol do Uruguai. Christian Rodrigues também foi oferecido a outro clube do futebol brasileiro, exatamente clube da Série B. O Cruzeiro. Christian Rodrigues foi oferecido ao time do Cruzeiro. E o Christian Rodrigues tinha o seu salário lá no Peñarol do Uruguai, cerca de 398 mil reais. O jogador está disposto a uma redução salarial para vir jogar no futebol brasileiro. O Christian Rodrigues também teve algumas passagens marcantes no futebol mundial, futebol europeu. Por exemplo, o Christian Rodrigues, ele jogou no Paris Saint-Germain, ele jogou no Porto, jogou no Atlético de Madrid e jogou no Parma, onde ganhou alguns títulos. Foi no Parma, onde ele conseguiu se destacar muito mais. E também no futebol brasileiro, ele teve uma pequena passagem em 2015 pelo time do Grêmio, mas jogou só 2 partidas. Esse atacante, Christian Rodrigues, que foi oferecido ao Vasco, também foi um jogador que disputou Copa do Mundo. Ele disputou a Copa de 2014 a de 2018. Pela seleção do seu país, pelo Uruguai. O Christian Rodrigues também conquistou uma Copa América. Ele jogou 110 partidas e fez 11 gols. Esses aqui são os pequenos números desse atacante uruguaio chamado Christian Rodrigues, de 35 anos, mais conhecido como Cebola. Se você nunca viu falar nesse jogador, ele tem um apelido de Cebola, mas o seu nome é Christian Rodrigues, de 35 anos, jogador com uma carreira muito boa nos clubes europeus. E também tem outras questões de jogadores e ainda questões judiciais. Peço que fique até o final deste vídeo. Sobre jogadores, empresários falam das situações dos seguintes jogadores: Everton Cardoso, Michael, Arthur Mina, Aleph Manga, Chay e Thiago Orobó. Desses jogadores que eu falei, o Everton Cardoso, seu empresário, negou que o Vasco tenha feito algum contato com o representante desse jogador, né? Ele está no Grêmio e, segundo a informação, que ele está esperando uma janela para se transferir para o futebol europeu. Os demais jogadores que eu citei, como Michael, Aleph Manga e Chay, tudo é especulação. O Minas também, o empresário negou que o Vasco tenha o procurado, né, que o Vasco tenha realmente ido buscar informações sobre o jogador. Não foi falado nada. O mais recente aqui é o Thiago Orobó, que é do time do Fortaleza. É uma revelação do Fortaleza. Esse sim
houve um contato e o jogador ficou realmente interessado em vir jogar no clube de São Januário, em vir jogar no Vasco da Gama. Isso aí é uma prova de que o Vasco ainda é uma vitrine e alguns jogadores se interessam em vir jogar no Vasco. E vamos falar agora de uma coisa que já virou rotina em São Januário, torcedor do Vasco da Gama. Toda semana praticamente tem cobranças judiciais, tem penhora batendo nas portas de São Januário. E dessa vez é a FAAP, a Associação de Atletas Profissionais, cobram cerca de 1 milhão do Vasco da Gama na justiça. A entidade cobra R$1.598,17. Essa associação de atletas profissionais cobram esse percentual na justiça devido aos direitos que tem sobre a Lei Pelé. É um negócio meio complicado de lhe explicar, mas elas estão cobrando aí, eu acho que 0,5% de tudo que o Vasco pagou aos seus atletas, que pertence essa associação. Então eles estão cobrando do Vasco. E o Vasco alega que só realmente começou a praticar esse tipo de, digamos, de tributo a pagar depois que realmente se encerrou essa questão da Lei Pelé. É um negócio complicado, eu irei me aprofundar mais para estar aqui divulgando para vocês. Ou seja, mais uma penhora que bate nas portas do Vasco, mais de R$1 milhão. A semana passada o Vasco sofreu uma penhora do ex-treinador Paulo Autuori, que ingressou com uma ação na justiça e o Vasco terá que pagar R$1.700.000. Ou seja, aquela passagem do Vasco ontem de fase na Copa do Brasil, toda aquela verba irá ser paga na questão movida pelo ex-treinador do Vasco, Paulo Autuori, que ingressou com uma ação na justiça e foi penhorado realmente aquela verba. Então, é mais uma prova de que tudo no passado foi feito coisas absurdas, coisas erradas no Vasco. E agora não podemos cair no mesmo erro. Devemos realmente corrigir para que o Vasco não venha a sofrer por mais 20 anos. Bom, meus amigos torcedores do Vasco, meu muito obrigado a todos vocês. Peço que continue se inscrevendo nesse canal, me ajude a chegar aos 800 inscritos. E a todos vocês, muito obrigado. Fique com Deus e amanhã teremos aqui live Corujão da Madrugada. Estaremos aqui com a nossa bancada falando de Vasco, falando de tudo que interessa a você, torcedor vascaíno. Um forte abraço a todos vocês.